Olá, me chamo Mauri Rezende Ferreira, sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da Universidade Federal Fluminense e vou aqui fazer a leitura do trabalho da disciplina Fundamentos Teóricos Metodológicos dos Estudos da Linguagem. Gênero neutro no português brasileiro, estruturalismo e políticas linguísticas. Introdução. Temos mesmo um gênero neutro no português brasileiro? O gênero gramatical se confunde com o gênero social e vice-versa? É intrigante refletir sobre o motivo pelo qual a temática gênero neutro se fortaleceu nesses últimos tempos por meio de movimentos linguísticos e sociais. Apesar de notarmos uma profusão de pessoas da sociedade que têm se debruçado acerca das discussões sobre o tema, como blogueiros e influenciadores digitais, problemas linguísticos exigem análises linguísticas. Um youtuber, Cup, que se identifica com os pronomes masculino e neutro, comenta sobre a temática da língua neutra. Há algum tempo surgiu o uso do arroba na internet para indicar alguma neutralidade. No lugar da desinência nominal de gênero, usaria o arroba. Porém, esse método tem caído em desuso de certa forma. Primeiro, que é impronunciável, porque é uma forma estritamente escrita. Depois, que ele tem o mesmo uso dos parênteses. Sabe quando você fala, tipo, lindo, parênteses, a? O arroba tá lá para dizer, troque isso pela desinência que te honre. Porém, ele só traz formas masculinas e femininas. Outra forma é o uso do X, porém ele também não soluciona, pois mesmo que ele diga, troque isso pela desinência que te honre, ele não traz nenhuma desinência que te honre. Assim, é necessária outra abordagem. É necessário trazer uma desinência que te honre. Sobre essas e outras reflexões emergentes, cabe à linguística descrever e explicar a ocorrência de usos. Um outro claro exemplo dessas conjecturas contemporâneas sobre a linguagem foi o debate surgido no governo presidencial de Dilma Rousseff em relação à sua apresentação como presidenta, em oposição a presidente, fomentando discussões acerca da existência ou não do termo utilizado, apesar de se tratar de uma variação do gênero legítima linguisticamente. Nesta seara, cabe aos linguistas também discutir o porquê presidente ser agramatical no português do Brasil. Muitas pessoas discutem o fato de a representação linguística de gênero no português brasileiro se dá por herança machista, privilegiando determinado sexo, macho, em detrimento de outro, fêmea. Como um pressuposto dessa discussão é o gênero gramatical ser definido como gênero biológico. Como hipótese, há a premissa de que a maior distribuição e o uso mais frequente do feminino podem contribuir para reduzir este privilégio entre o sexo macho sobre o sexo fêmea. Dessa forma, todos fossem dizer todos e todas, presidente, presidenta, bacharel e bacharela, etc., são esforços de aumentar o uso de feminino de maneira a reduzir o privilégio do gênero masculino no que se refere ao gênero gramatical. A hipótese controversa para essa questão é o fato de se pensar que esse esforço é inútil, que os falantes da língua não serão mais ou menos machistas por esses usos mais democráticos, ou seja, não diminuirá em nada o machismo na sociedade. Outro problema linguístico muito debatido é o fato de a representação linguística do gênero no português do Brasil excluir gêneros sociais não limitados a masculino e feminino, pelo pressuposto de que gêneros gramaticais devem representar os gêneros estabelecidos socialmente. Estabelece-se que é possível reestruturar ou ampliar o sistema de marcação de gênero na direção da neutralização, para contemplar esses gêneros sociais. Neste caso, uma das hipóteses é a de que as condições relacionadas à dinâmica de mudança linguística e, particularmente, restrições da gramática do português brasileiro inviabilizariam ou dificultam tal alteração. Em relação a este segundo problema linguístico descrito, é que discorreremos brevemente a partir das perspectivas do estruturalismo e das políticas linguísticas. 1. Estruturalismo.
No que tange à corrente estruturalista, as línguas naturais não são objetos caóticos. Os falantes nativos conhecem regras e restrições que dão conta do que é possível ou impossível em sua língua. Para Saussure, no curso de Linguística Geral, nesta obra fundadora da linguística moderna, a linguística sincrônica, a língua, o ponto se a fala, é o objeto estrito dessa ciência. Ela opera como unidades que, complementares, distinguem-se levando em conta ações mentais e sentido. O valor, então, para o estruturalismo europeu depende da distintividade. Nesta perspectiva, o falante do português do Brasil atribui o valor do feminino a nomes sexuados terminados com a vogal A, como médica, por exemplo, em oposição à sua ausência, médico, que tem valor oposto de masculino. Esse é o raciocínio de distintividade. Por outro lado, a força social combinada aos efeitos do tempo é capaz de deslocar as relações entre as unidades pré-estabelecidas no sistema, resultando em mudança. Então, é equivocado conjecturar acerca da impossibilidade de mudança na língua, porque o sistema não deixa mudar, ou porque a visão formalista da língua não possibilita. As línguas mudam por um deslocamento entre as relações de significado e significante nesta perspectiva. Em outra noção formalista, seria possível dizer que valores de parâmetros são alterados ao longo do tempo. A visão estática da mudança linguística, asseverada pelo curso de Linguística Geral, é substituída pelo pressuposto de uma dinamicidade na sociolinguística lapoviana, o olhar para o fenômeno em seu curso, exame de mudança em seu tempo aparente por meio da variável idade, por exemplo, que permitem, ao observar a variação, já saber se algo está em mudança hoje, antes que se consolide ao longo do tempo, como preconiza de alguma maneira a dicotomia, sincronia, diacronia. É imprescindível compreender por que alguns aspectos estruturais das línguas são mais suscetíveis à mudança que outros, e qual a relação com os fatores sociais, por exemplo, os primitivos linguísticos que parecem mais resistentes à alterações e também parecem dialogar menos diretamente com fatores sociais. O gênero, então, é uma categoria gramatical responsável por tipificar formalmente vocábulos a partir de propriedades semânticas. Importante destacar que nem todos os idiomas codificam gênero, como nem todos relacionam gênero com sexo, e nem sempre, no português do Brasil, o gênero se expressa fonologicamente, como é o exemplo de professor-professora. Quando se expressa em geral, se conforma ao sistema fonológico da língua. Todos os substantivos são lexicamente marcados para gênero masculino ou feminino. Nos pronomes e substantivos, gênero é informação idiosincrática, o leite masculino, a caneta feminino. E nas demais categorias é produto de concordância. O português do Brasil não herdou, portanto, marcador de gênero neutro, como afirma Swift, discorre que, abre aspas, o português está entre os sistemas híbridos na atribuição de gênero. O traço relevante para um subconjunto restrito de nomes, exemplo menino, menina, gerente, gerenta, está combinado às propriedades fonológicas e sintáticas que exponenciam gênero e classe temática em todos os nomes na língua. De modo simples, as vogais A, O e E estão presentes também em palavras que não estabelecem qualquer relação com sexo, bola, bolo, pente, ponte, e nuclearizam a concordância na frase nos mesmos moldes dos vocábulos sexuados. Por outro lado, as reflexões estruturalistas discutem as razões pelas quais a estrutura da língua se apresenta em termos de marcação de gênero. Por outro, as políticas linguísticas que tratam muitas vezes de legitimidade das línguas no ponto de vista legislativo também têm se inserido neste debate, muitas vezes de forma intolerante e nociva aos pressupostos inclusivos contemporâneos. 2. Políticas linguísticas.
De modo geral, as políticas linguísticas se referem aos atos decisórios referentes à sociedade, seus falantes e suas relações com as línguas, por meio de decisões normativas de diferentes esferas, mundial, nacional, estadual, municipal ou familiar sobre as línguas e seu uso. Calvé, 2008. Partindo dos pressupostos teóricos estruturalistas, já elencados anteriormente, acerca dos conceitos de gênero no português do Brasil, recentemente há uma discussão sendo travada sobre a língua neutra no âmbito das políticas linguísticas. Todo o debate e polêmica em torno da temática discutida aqui reverbera a intrínseca ligação entre o linguístico e o político, e como essa relação pode produzir desigualdades sociais e vieses preconceituosos a partir do que se propõe. Importante, então, destacar que a área de políticas linguísticas deve ser de interesse não só do Estado, mas também da sociedade como um todo, além dos linguistas, pelo simples fato de que diversas discussões vêm sendo travadas, fazem parte da vida cotidiana. Lagares 2018 discute sobre linguagem, ideologia e ativismo, abordando a temática das ideologias linguísticas e ativismo linguístico, tendo com a língua neutra inclusiva ou linguagem não sexista, e assegura a intervenção sobre a linguagem a partir dos agentes sociais e motivações sociopolíticas ao dizer que, abro aspas, a intenção dos agentes de intervenção sobre a linguagem situados em diversos planos de vida social e análise dos sistemas ideológicos implicados em suas ações são um desafio fundamental. A reflexão sobre o nosso papel como pesquisadores na realidade que pretendemos entender e o engajamento democrático que implica defender a participação de todo mundo em condições de igualdade no debate globopolítico serão sempre o nosso maior desafio. Fecho aspas. Barbosa Filho e Otero, 2022, apresentam reflexões acerca de políticas linguísticas para e pela temática da linguagem neutra, analisando criticamente 6 projetos de leis criados para restringir a discussão, propagação e uso de linguagem neutra no Brasil. Refletem que todos os documentos legais já elaborados em contextos históricos anteriores, se assemelham ao que tem acontecido recentemente em termos de linguagem e posicionamentos políticos restritivos. Mencionam as normativas de proibição dos falantes estrangeiros na era Vargas e a proibição de uso de estrangeirismos, como projeto de lei dos anos 2000, representam uma prática de coerção de falares e falantes do Brasil. Assim como em todos os projetos de lei que tomavam a língua como objeto de um lugar específico da luta ideológica, há, nestes contextos, muito pouco de língua. Geralmente, o que se coloca em jogo são discussões linguísticas como pretexto para a manutenção de ideologias conservadoras de valores e costumes. Muito comumente, o debate da linguagem neutra é afiliado à expressão ideologia de gênero, como se, no contexto educacional, a linguagem neutra fosse uma porta de entrada para a ideologização de crianças e adolescentes. Neste sentido, a ideologia de gênero já é um pressuposto a todos os projetos de lei que se intitulam como regulamentação de aspectos linguísticos. Os autores concluem que esses projetos de lei tentam impedir qualquer menção à linguagem neutra, mesmo em caráter científico, e não são forjados do ponto de vista patrimonialista em relação ao português do Brasil. Fica nítida a falta de clareza em relação ao que é chamado de língua e linguagem nesses projetos, bem como as motivações ideológicas transvestidas de proteção à língua dos estudantes. Conclusão. A linguagem neutra ainda constitui discussão embrionária nos estudos da linguagem, não havendo, inclusive, consenso de posturas e perspectivas. Há uma motivação social inclusiva inerente ao movimento social democrático, inovador e agregador, a partir da emergência de novas formas de conceber gêneros na sociedade brasileira. Coexistem também
linguistas atentos e ávidos por estudar, refletir e analisar as mudanças propostas por um grupo da sociedade, e como as ciências linguísticas podem contribuir para ampliar do ponto de vista teórico, metodológico e investigativo acerca de subsídios linguísticos que denotam a emergência de discussões sobre a temática. Obrigado. Aqui são as referências, né? Althoven, Barbosa Filho e Otero, Calvé, Lagarde, Saussure, Sueto. Obrigado. Tchau, tchau.